Do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Carissimi Panfiro. Lição 10, Abençoada Doutrina Espírita. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Relembrando trechos da lição em torno do saber sofrer, gostaríamos de acrescentar aos comentários que foram feitos aqui que a doutrina espírita não só ajuda o homem a compreender a razão de suas dores e sofrimentos, como também sustenta e anima os corações que sofrem. Ela possibilita saber por que se sofre, conhecer-se a si mesmo para entender o motivo do sofrimento, entender a ideia de Deus para que a noção da paternidade divina mantenha dentro de nós absoluta convicção e certeza de que Deus, o Pai, jamais nos permitirá uma dor que não possamos resistir. A doutrina espírita nos possibilita saber que a dor que nos aflige forma um alicerce para as nossas vidas, alicerce esse baseado não só na fé, no entendimento, na compreensão, mas também na esperança para que todo sofrimento seja vencido com equilíbrio, com galhardia. A doutrina espírita faz mais, ela mostra que aquele que momentaneamente faz sofrer nem sempre o faz por pura maldade. Quase sempre age assim por ignorância ou por não entender exatamente que está fazendo alguém sofrer. A doutrina espírita desperta o homem para a necessidade de orientar seus irmãos, burilando suas forças, sua sensibilidade, para que dissipadas sejam as trevas existentes em torno de si e, finalmente, entenda seu irmão. Abençoada doutrina que há longos séculos vimos buscando, há longos séculos vimos pesquisando, há longos séculos por ela ansiamos. Abençoada doutrina que sintetizou em alguns poucos exemplares de livros a noção moderna para o homem moderno de que a vida continua, de que a dor é o resultado do mal de ontem, mas também o alicerce para a alegria de amanhã, de que a felicidade humana é transitória e a felicidade espiritual definitiva. Se quereis saber como agir diante da dor, se quereis entender exatamente por que sofreis, se quereis compreender com a devida noção por que sofremos e por que devemos sofrer bem, mergulhai vossas mentes, vossos sentimentos no aprofundamento do estudo dessa abençoada doutrina, com todos os seus desdobramentos, com todas as suas possibilidades de apreensão. Lembrai, Deus sempre presente junto aos vossos corações. Perseverai, nunca esmoreçais, sempre meditai, sempre estudai. A luz de Deus só é atingida pelo esforço diário, pelo trabalho de sempre, pela continuidade da luta, pelo sacrifício dos ideais, pela busca incessante da caridade, pela perseverança na luz e pelo trabalho constante no bem. Todos que constituís o núcleo do bem, a célula, nesta casa de luz, perseverai. Eis o nosso apelo, eis o nosso convite, eis o que gostaríamos de vos dizer. Que Deus abençoe e fortaleça a todos, que Deus sustente os vossos corações, que Deus anime as vossas almas, e quando houver um sofrimento superlativo, quando houver uma dor que pareça intransponível, quando algo surgir, parecendo que estão definitivamente seladas as portas, não vos esqueçais da prece, da oração a Deus, que sempre provoca a abertura das portas mais fechadas, a derrubada dos muros, os mais fortes, e provoca também a alegria e a paz em todos os corações. Que Deus ajude a todos, que a bondade de Deus, iluminando os corações, traga-vos ânimo, disposição, segurança, alegria, felicidade. Paz, meus filhos, paz, muita paz para todos.
Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 20 de março de 1987. Bom, nessa mensagem de hoje, com o título Abençoada Doutrina Espírita, Baltazar vai nos levando a pensar como a doutrina espírita pode nos auxiliar nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Pensando em nós, no momento evolutivo que passamos, nessa encarnação, quem de nós não passa por uma dificuldade? Quem de nós não sofre, muitas vezes, situações bem penosas, bem confusas para nós, e que nós não sabemos aí qual a melhor atitude, para onde a minha vida está me levando, o que está acontecendo comigo? E aí é isso que Baltazar vai nos falar, Ele vai falar logo no início da lição sobre o saber sofrer. E aí a gente já fica pensando, existe uma maneira certa de sofrer? Aí a doutrina vai nos explicar que sim, existe uma maneira certa. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, vários itens e várias mensagens de espíritos superiores nos informando sobre a causa das nossas aflições, causas anteriores, que são causas de outras encarnações, causas dessa encarnação mesmo, que como eles mesmos falam, os espíritos superiores, a maioria das nossas dificuldades são causadas nessa mesma encarnação por nós. Por quê? Porque somos maus? Não. Porque não sabemos ainda como nos comportar. Ainda estamos aprendendo. Como Baltazar mesmo fala aqui nessa lição, que nós não temos, muitas vezes, aquele que momentaneamente tem um sofrimento, não o tem porque fez uma maldade. Não, não é essa a ideia. Porque muitas vezes sofremos por ignorância, por não sabermos o que precisamos fazer nessa ou naquela situação. Nos equivocamos justamente pela essa falta de compreensão. E quando a gente vai lendo, estudando a doutrina espírita, com tantas orientações dos espíritos superiores, nos esclarecendo tantas coisas, como essa lição de hoje de Baltazar, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde vários espíritos e Kardec vai nos explicando melhor tudo que Jesus já tinha nos falado. E que nós, ainda pela nossa falta de maturidade, falta de nos debruçarmos para pensar sobre esses ensinos de Jesus, não tínhamos compreendido. Então, a doutrina espírita, como tem o título da mensagem de hoje, a abençoada doutrina, vai nos informando sobre tudo isso. Então, saber sofrer. E quando eu estou falando sobre Evangelho, sobre Espiritismo, lá no seu capítulo 5, que é esse capítulo muito interessante, que devemos estar sempre estudando, meditando sobre cada passagem dele, são vários itens que nos falam ao nosso coração, à nossa vida atual. Tem uma frase no item 9 que muitas vezes, quando a gente começa principalmente a estudar a doutrina, a gente fala assim, nossa, mas que é isso? A gente não entende bem. Que é a seguinte frase, Nem é no capítulo 5. Essa frase é do capítulo 9, Bem-aventurados os aflitos, no item 7, que fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É uma mensagem de um espírito amigo, lá nas instruções dos espíritos, no final do capítulo 9. E aí ele fala, mas a dor é uma bênção. Isso para nós que estamos passando pela dificuldade, pela dor, é muito difícil entender. Por isso precisamos de estar entendendo. E como Baltazar nos fala nessa lição, a doutrina nos ajuda a compreender tudo isso através da razão. Vamos pensando, o que é essa dor? Que sofrimento é esse? E aí isso vai nos fazendo nos revigorar, nos dá coragem, nos anima, porque Jesus nos prometeu o reino de Deus. Será que ele estava errado? Lógico que não. É o reino de Deus, a felicidade. Só que, como ele mesmo falou, a felicidade completa não é deste mundo, não é aqui enquanto estivermos encarnados. Aqui podemos ter momentos de felicidade, momentos de refrigério, com certeza que se cada um de nós olhar a sua vida, temos esses momentos
de felicidade, de tranquilidade, onde está ali todo aquele mar sereno, mas em algum momento chega uma turbulência. E é nessa hora da turbulência que eu preciso estar mais forte. E qual é a fortaleza que eu vou buscar? Nos momentos onde o mar está sereno, eu vou estudando, eu vou pensando sobre as mensagens de Jesus, vou pensando sobre isso que Baltazar está falando, né? Então, como é que é saber sofrer, né? Ter razão, pensar nos ensinos de Jesus através da razão, raciocinar, a fé raciocinada que a doutrina espírita é. Os espíritos superiores não nos obrigam a isso, aquilo, a pensar dessa maneira ou daquela. Eles vão nos dando orientações, vão nos auxiliando a pensar e nós vamos tirando as nossas próprias conclusões. Mas precisamos nos esforçar para isso. Precisamos ler, precisamos pensar sobre aquilo que eu leio, como nós estamos fazendo agora com essa mensagem de Baltazar. Conhecer-se a si mesmo, Baltazar coloca isso aqui. Isso é muito importante. Aonde? Por que eu estou passando por essa dificuldade? O que é que eu ainda não aprendi para eu ter uma atitude melhor nessa situação, né? E aí, vamos compreendendo melhor essa ideia de Deus, como Baltazar nos fala, um Deus bom, justo, misericordioso, que a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, na sua primeira parte, vai falando exatamente de Deus. Deus tem muitas coisas que nós ainda não temos capacidades de entender, mas podemos sentir. Será que Deus, em suas leis, né, que se fala tanto na doutrina que elas estão na nossa, essas leis de Deus estão na nossa consciência? Sim, estão, mas em germe. Ela precisa ser regada, como uma plantinha, precisa ser regada. Eu preciso trazer para o meu consciente. Como eu faço isso? Estudando. Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem todas essas leis, as leis morais, esmiuçada, explicada pelos espíritos superiores. Para quê? Para que eu possa aplicá-las naquele momento em que eu estiver passando pela turbulência, pela dor. E isso é uma maneira de eu me angariar recursos para, na hora da dificuldade, eu ter lá esses recursos mais fortalecidos dentro de mim. Essa ideia de Deus, esse Pai que jamais nos permitirá uma dor que não possamos passar. Isso Jesus já falava e Baltazar reforça nessa lição. Então, no momento que passamos pela dificuldade, temos que pensar: será que Deus me daria algo que eu não sou capaz de ultrapassar? Nós não fazemos isso com nossos filhos, não é verdade? Damos ali a eles, nossos filhos, né? Na medida em que eles já conseguem compreender, conversamos na linguagem deles, no momento em que eles conseguem entender. Será que o Pai, Deus, faria conosco uma maldade? Lógico que não, porque Ele é bom, é justo. E eu preciso pensar sobre isso. Eu acredito nisso realmente, porque na hora da dificuldade isso vai fazer toda a diferença, né? Aquele que Baltazar coloca aquele que momentaneamente faz sofrer alguém, ele não está fazendo porque ele é mau. Às vezes fazemos o outro sofrer porque não prestamos atenção, somos distraídos, como os próprios espíritos falam. Fazemos o outro sofrer porque não prestamos atenção, estamos tão envoltos nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, no nosso sofrimento, que saímos aí atropelando todo mundo muitas vezes. Então precisamos pensar sobre isso, né? Então, essa abençoada doutrina, que está aí há tantos séculos conosco, né? Nem são tantos séculos, são 2 séculos, né? Quase que 200, nem chega a 2 séculos, a 200 anos. É para quê? Para que eu vá me apropriando dessas ideias, né? Para que eu possa passar pela dificuldade com mais tranquilidade. E a fé, aquela fé que Jesus falava, a fé que transporta montanhas. Essa fé é que vai me realmente fazer com que eu passe. Não é que eu não vá ter a dificuldade, não é que eu não vá ter ali um desafio, mas eu vou passar com mais tranquilidade, porque eu estou entendendo, eu estou buscando ali os recursos para algum aprendizado.
Então, como Baltazar fala lá no finalzinho da lição, né, a luz de Deus só é atingida pelo esforço diário. Então, é dia a dia, momento a momento, né, que eu pense sobre isso, que eu trabalhe sempre como ele fala, que eu continue na minha luta, mas que eu busque também incessantemente a caridade. Todos nós podemos auxiliar o outro, nem que seja apenas por um bom pensamento e por uma prece. Então, que possamos aí cada vez mais, com essa abençoada doutrina, nos aproximar desses estudos, que possamos ter aí, como nosso livrinho de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que ali vai nos ensinando como sofrer bem. Né? E que Baltazar, vamos agradecer a esse Espírito que nos trouxe essa mensagem para que a gente possa realmente se fortalecer e passar melhor por todas as dificuldades.